Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, dando continuidade à explanação do Evangelho, antes, rogando a todos que nos auxiliem com suas vibrações de amor, de paciência, de caridade, para que assim nós possamos tentar substituir a nossa irmã, titular desse trabalho, que tão bem dirigem essa instituição e todo esse grupo. E que Jesus a ampare e ilumine no seu trabalho espiritual que ela está realizando fora da sua casa. Os bons espíritas. Ontem tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre o homem de bem. Hoje, os bons espíritas. E vamos observar que um tema está diretamente ligado ao outro. Que existem, na realidade, um complemento desses dois temas, porque ambos formam o bom cristão. O bom espírita, ou os bons espíritas. Primeiro precisamos entender que essa colocação refere-se também, principalmente, àquela condição de nós já sermos espíritos maduros. E por sermos espíritos maduros, muitos de nós, nessa condição de madureza espiritual, nós já trazemos de vidas passadas reminiscências, lembranças de nossas atividades cristãs e, sobretudo, de nossas atividades espiritistas. Apesar de a doutrina ser recente, oficializada recentemente, em relação às outras, no entanto, a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos. E nessa condição de doutrina dos espíritos, muitos de nós tivemos conhecimento dela no próprio mundo espiritual. Outros, não só no mundo espiritual, mas na última reencarnação, tiveram oportunidade, inclusive, de praticá-la. Qual a importância disto? Para que nós possamos entender algo interessante. Tem pessoas que nunca viu ou ouviu nada peculiar em relação ao espiritismo. E quando ele depara com uma mensagem ou com uma leitura no Livro dos Espíritos, ou mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, essa pessoa de imediata aceita, e muitos delas diz o seguinte: parece que eu já vivi isto. Parece que eu tenho conhecimento disto. Não vamos longe. O próprio Bezerra de Menezes, quando ele entrou em contato com o Livro dos Espíritos, ele proferiu essa colocação: parece que eu conheço tudo que está escrito aqui. Por que isto acontece? Primeiro, com relação a Bezerra, um espírito evoluído, espírito de luz. Então, tudo aquilo para ele não era novidade. E o conhecimento do Evangelho e do Livro dos Espíritos foi apenas um pretexto para despertar em sua mente tudo aquilo que ele já sabia.
Até porque Bezerra segue Jesus desde o tempo em que Jesus estava em seu ministério. Portanto, conhecedor profundo do Evangelho e da prática da caridade. Isso, guardadas as proporções relativamente, acontece também com outras pessoas que, de imediato, entendem, compreendem. Tem pessoas que às vezes sentam à beira de uma mesa, em um grupo de debate da doutrina pela primeira vez, e colocam noções sensatas sobre o tema em discussão. E às vezes a gente pensa, mas de onde ele tirou isto, se é a primeira vez? É que ele já traz consigo esses conhecimentos. Por outro lado, pessoas de grande capacidade intelectual, às vezes têm dificuldades para entender e não aceitam. Ora, por não aceitar, quer dizer que essa pessoa seja um espírito altamente inferior? Não. Quer dizer apenas que é um espírito que já tem uma grande evolução no campo intelectual, mas o campo espiritual ainda está praticamente tudo para se fazer. Pois bem, a importância de saber dessa realidade é para que nós também possamos entender aqueles que não aceitam, não compreendem, não encontram lógica. Por que entendê-los? Porque, na realidade, cada um de nós estamos em nível evolutivo. Cada um de nós estamos em uma capacidade de entendimento. E aquilo que às vezes já é natural para nós, pode ser de estranheza para outro. E o que fazer nessa situação? Primeiro, respeitar a opinião do nosso próximo. Segundo, sempre que possível, envolvê-los em prece para que possam também despertar o mais rápido possível. Mas os bons espíritas não ficam apenas na compreensão do texto teórico, do conteúdo do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, do Evangelho. Vai além disto. Vai a ponto do entender e do praticar, tornando-se exemplo para toda a humanidade. Começando como exemplo na família, começando como exemplo na sua comunidade, estendendo-se para a sociedade e, a partir daí, ganhando outros horizontes, outros caminhos. Porque o bom espírita é aquele que não só tem o conhecimento teórico, mas tem principalmente a capacidade de praticar os ensinamentos redivivos de Jesus no dia a dia. Como praticar no dia a dia o conhecimento redivivo de Jesus? O Evangelho redivivo. Porque o Espiritismo, ele veio com essa finalidade, complementar todo o trabalho apostólico de Jesus. Então Jesus deixou algo incompleto? Jesus trouxe aquilo que nós já tínhamos condição de entender. E, mais interessante, nem era toda a humanidade, mas uma parcela dessa humanidade em condição de entender. E ele mesmo foi muito claro sobre isso, quando ele disse que enviaria o Consolador. Aquele que consola a dor, mas que também consola o solitário no amor.
Por que o solitário no amor? À medida que nós evoluamos, a nossa capacidade de amar também se transcende, a tal ponto que nos sentimos no meio da multidão solitários. Por quê? Porque o espírito já está em outro nível de entendimento, de compreensão. E dentro dessa condição, nós precisamos do consolo do Evangelho de Jesus, para que tenhamos ânimos para continuar. Pois, o bom espírita, ele é, acima de tudo, aquele que leva o otimismo ao próximo. Quando nós conhecemos o Espiritismo e entendemos a sua razão de ser, tudo muda na vida de cada um. Começando pelo pessimismo. O pessimismo desaparece. Mesmo diante das situações mais improváveis, o pessimismo desaparece. Por que desaparece? Primeiro, porque o espírita ele tem a certeza de que a vida continua. Ele tem a certeza de que a morte não existe. Ele tem a certeza de continuar existindo eternamente. Qual é a importância disso? O espírita, ele pode estar com 20 anos, 30 anos, 60, 80, 100 ou mais, ele está sempre no trabalho do bem. Está sempre estudando, aprendendo e auxiliando. Por que ele se comporta assim? Justamente porque ele sabe que quanto mais ele aprender, melhor será para a sua evolução. E por outro lado, ele sabe também que quanto mais ele ensina, mais ele tem a capacidade de entender o que aprendeu. E principalmente ele tem a certeza de que tudo que ele aprende de bom será-lhe útil na sua caminhada. O bom espírita, ele não desespera diante do sofrimento. Porque ele tem certeza que o sofrimento é passageiro. A dor é passageira. Os desconfortos são passageiros. E ele sabe que nós só seremos realmente felizes quando temos a oportunidade de passar pelas provas que o Pai colocou em nosso caminho. Por que prova e não expiação? Porque uma prova pode se transformar em uma expiação. E uma expiação pode se transformar em uma prova. Quando é que uma prova se transforma em expiação? Quando nós não temos a capacidade de viver esse momento de dificuldade, seja moral, físico, social, econômico, familiar, não importa. Se nós não soubermos viver essa situação com dignidade. O que é viver um drama, uma situação com dignidade? Sem reclamar, sem blasfemar, sem entrar em desespero. Ah, então na minha dor eu não posso chorar? Chore. As lágrimas foram santificadas por Jesus no Horto das Oliveiras. Mas que sejam lágrimas simplesmente por estar passando por uma dificuldade
e não lágrimas de revolta pela dificuldade. Ah, então, um parente meu desencarnou, eu não posso chorar? Deve. Mas precisamos também entender uma colocação de Emmanuel, que ele fez, inclusive, a Chico Xavier, em um momento de desespero, entre aspas, do Chico, e que ele conta de uma maneira pitoresca, inclusive, quando, em um avião, passando por turbulência, Chico começa a gritar juntamente com todos que estavam naquela nave, gritando, né? E naquela gritaria, ele, que praticamente tinha todas as mediunidades, vê que Emmanuel adentram aquela nave e o pergunta: Chico, por que esse desespero? Ele diz: Emmanuel, todo mundo está gritando, nós iremos morrer. Emmanuel diz: Chico, então morra, mas morra em silêncio. Não propague o desespero para os outros. Tem educação para morrer. Isso vale para todos nós. Que nós temos como que eu diria? Uma ingenuidade de pensar que os espíritos de luz só passam a mãozinha na cabeça, né? Não. Quando precisa chamar a atenção, eles chamam a atenção. Com amor, com carinho, mas com disciplina, sim. Nos chama a atenção mesmo, para valer, constantemente. Alguns aí devem ter vivido essa experiência. Acordar à noite em prantos, chorando. Já aconteceu com alguém? Isso já aconteceu muito comigo. O que é isso? Provavelmente um puxãozinho do nosso mentor espiritual, que nós costumamos chamar de anjo de guarda. É um puxãozinho de orelha. E a gente volta para o corpo físico totalmente arrependido e as lágrimas descendo, né? Às vezes, o chorar é em voz alta que até acorda quem está ao nosso lado. Porque o nosso mentor espiritual puxou a orelha naquele momento. Nós, sim, podemos chorar no momento de dor, no momento da saudade, no momento da despedida de alguém querido que partiu para a pátria espiritual. Mas não podemos nos escandalizar. Porque ao escandalizar, nós faltamos com a caridade com o outro ser querido que está no corpo físico, que muitas vezes precisa da nossa força moral para continuar a jornada, para não entrar em desequilíbrio. Aquele escandalizar pode tranquilamente tirar do repouso o recém-desencarnado. Porque a maioria das vezes, o recém-desencarnado, ele fica durante todo o velório, amparado por espíritos familiares em condição para isto, ou por uma equipe espiritual socorrista, muitas vezes a própria equipe que vier a fazer o desenlace corporal, desatar os cordões fluídicos do espírito junto ao corpo. Às vezes o espírito está ali em repouso, em ressonância, aguardando o momento para ser transferido para outro local. E se nós entramos no escandalizar, no desespero, no blasfemar, e o blasfemar aí é quando nós começamos a questionar Deus, por que levou, por que tirou a vida, certo? A falta que vai fazer, aí nós demonstramos inclusive a nossa pequena fé. Porque o Pai provê a todos nós. Isto também precisa estar na vida do bom espírita. Saber sofrer com dignidade. E quando nós enfrentamos as provas com resignação,
com humildade, com firmeza de propósitos, nós tiramos bom proveito dessa prova. Que são esses bons proveitos? Paciência, humildade, resignação, força moral, principalmente. E, acima de tudo, passamos a ter uma compreensão maior do amor de Cristo. Mas nós dizíamos também que essa prova, quando nós entramos no blasfemar, no reclamar, no xingar, um exemplo, às vezes um espírito retorna ao corpo físico como o primogênito de uma família. E lá nos seus compromissos, tem o seguinte: você vai primeiro, depois vão seus 4 ou 3 irmãos. A família vai entrar num momento de decadência, de lutas e dificuldade. E você vai ficar com o compromisso de criá-los. Está nas obras de André, tem um caso semelhante. Pois bem, esse irmão mais velho, se ele cria esses outros irmãos, com sacrifício, com renúncia, com lutas, com dificuldade, mas com humildade e resignação, ele cumpre a sua missão. E esse trabalho se transforma em luz no caminho dele. Mas se ele cria esses filhos, esses irmãos, os criando como filhos, mas reclamando, né, renegando, dizendo para esse estudar: olha, está vendo, eu estou sacrificando minha vida, estou acabando por vocês, isso e aquilo, certo? O espírito perde todo esse trabalho. Aí ele deixou de ser uma prova e passou a ser uma expiação. Por quê? Porque ele faltou com a caridade com aqueles irmãos. Dos irmãos ver nele, mais do que o irmão mais velho, mas ver uma espécie de um pai, de um porto seguro, dando-lhes tranquilidade e confiança. E uma expiação também pode se transformar em uma prova. É quando nós fazemos justamente um quando. O que é expiação? É aquilo que eu não quero fazer, mas sou obrigado a fazer. Isso acontece mais em nossa vida. Isso que é expiação. Ou seja, nós temos que passar por aquilo. E aí, geralmente nós passamos, mas passamos dentro desse quadro que nós colocamos. Reclamando, não aceitando, renegando. Quer dizer, vai na marra mesmo. Mas quando também essa pessoa aceita esse compromisso e faz com humildade, com resignação, se transforma em prova, deixando de ser expiação. É então o divisor dessas duas situações muito tênue. Depende do nosso comportamento. Encerrando essa colocação do bom espírita, o bom espírita é aquele que apacenta. Em toda situação ele é um apacentador. É aquele que acalma. É aquele que coloca tranquilidade. O bom espírita não vê defeito em ninguém. Parece ingênua a colocação. Não é que ele não vê o defeito, ele não propaga o defeito de ninguém. Pode ser pessoa pública, pode não ser, pode ser familiar, pode ser amigo, pode ser inimigo. Vamos colocar um X nessa palavra, porque o próprio bom espírita, ele elimina do seu vocabulário essa palavra, inimigo. No máximo, ele usa a palavra de o irmão que não me entende ainda. Ou que eu não entendo ainda. Nós precisamos eliminar do nosso vocabulário essa palavra inimigo. Porque enquanto eu uso a palavra inimigo, eu estou deixando bem claro para mim mesmo que eu ando armado contra todos. Nós precisamos nos desarmar.
Desarmar da violência, desarmar da impaciência, desarmar do orgulho, da vaidade, da prepotência, do personalismo. Precisamos desarmar de tudo isto. Então, o bom espírita, não é que ele não vê o defeito, ele vê, mas não propaga. E mais do que isso, o bom espírita é aquele que muda o diálogo do ambiente. O que é mudar o diálogo do ambiente? Está em um determinado local, logo alguém começa a falar mal de outro. Começa a apontar defeitos, ou começa a buscar climas ruins, certo? Falando da crise, né? Disso e daquilo. Nós estamos precisando de tanto pensamento positivo. Se estiver um bom espírito no ambiente, ele vai mudar esse discurso, o teor desse discurso. Ele sutilmente encontra uma maneira de buscar um outro assunto paralelo, tão gostoso, tão interessante, que desarma toda aquela outra conversa desagradável. O bom espírita, também, ele precisa e é honesto em todos os momentos da sua vida. Não há bom espírita se ele não for honesto. Logicamente, precisa ser caridoso. Por que caridoso? Porque a caridade é o principal instrumento para o nosso crescimento espiritual. Doutrina espírita não salva ninguém. Catolicismo também não. Nenhuma das facções dos nossos irmãos evangélicos, que respeitamos muito, também não. O ateísmo também não. O que nos salva é a prática da caridade. Caridade. E aqui precisamos fazer também um diferenciar entre o que é caridade e o que é filantropia. Deixamos bem claro, necessária filantropia, útil, deva ser praticada sim. Só que ela é diferente da caridade. A caridade é de fórum íntimo. A caridade é sutil. A caridade é aquilo que nós fazemos com o máximo de cuidado para que outros não percebam. E se perceberem, vamos dar um jeito de simular para que aquilo não seja motivo de nenhuma importância. A caridade é aquilo que eu não coloco no meu currículo. A filantropia você pode colocar. A caridade, não. E nós temos dois tipos de caridade. Ambas, todos podemos praticar. Uma é a caridade material, de acordo com as possibilidades de cada um. A outra é a caridade moral. E essa, não existe um ser humano que não consiga praticar. Porque a caridade moral só depende da boa vontade e da disposição de amar. A caridade moral, nós podemos praticar 24 horas por dia. E o que é mais interessante, a maioria das pessoas não precisam ficar sabendo e nem ver que estamos praticando. É a caridade da prece, é a caridade da paciência, é a caridade do educar a língua. O que é educar a língua? Cortar a maledicência. Se nós não temos algo de bom para comentar de alguém, então façamos a prece do silêncio. Porque pelo menos nós não estaremos fomentando mais dissabores. E essa caridade que todos podem praticar é o instrumento principal que nos conduz às moradas do Pai e aos braços do Pai um dia.
Os outros elementos são acessórios. Ah, mas por que acessórios? Porque todos eles convergem para a prática da caridade. Pega um texto do Evangelho, nos pede para praticar a caridade. Vá lá no Novo Testamento. Qualquer lição nos induz à caridade. Observa as mensagens altamente evangelizadas. Nos conduz à caridade. E sabem qual é a caridade mais pedida, que os Espíritos mais pedem para que nós possamos praticar? É a caridade do perdão. Olha, a caridade do perdão. Por quê? O perdão é algo interessante. Se eu ainda não perdoo, qual a condição moral que eu tenho para pedir perdão um dia? E o interessante, só encerrando, nós ouvimos, me parece que essa semana, uma colocação interessante de um espírito idôneo com relação a uma pessoa que chegou com uma situação muito difícil, inclusive com o início de uma enfermidade de origem nervosa muito séria. Após tomar conhecimento de tudo que tinha acontecido, o Espírito vira para aquela pessoa e diz o seguinte: o primeiro passo para curar essa sua enfermidade é perdoar. Ah, mas não consigo, meu irmão. O Espírito diz: perdão é um exercício, é uma tentativa de exercício. Tente 24 horas por dia, que um determinado dia vai conseguir. E a partir do momento que conseguir perdoar, o seu próprio perispírito vai começar a estiolizar todo esse fluido negativo de ressentimento e de mágoa que está se transformando em enfermidade no seu corpo. Meus irmãos, a reflexão em torno do bom espírita é simplesmente para que nós possamos concluir dizendo: o bom espírita e o bom cristão são a mesma coisa. Que Jesus possa nos amparar para que nós possamos um dia sermos realmente bom espírito.